Eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Provérbios 8, 33 ao 35. E vamos ler juntos. Hoje nós temos que ser rápidos. Diz assim, Provérbios 8, 33 ao 35. Provérbios 8, 33 ao 35. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida, e alcança favor do Senhor. Vamos orar. Pai, que a sua palavra nos ilumine. Que a nossa mente esteja totalmente entregue ao Senhor, para que possamos receber os ensinamentos do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como foi dito aqui, o tema desse mês é Coração de Servo. E o título dessa ministração é Exemplo a ser seguido. Como nós lemos no texto, aí à frente, e eu quero que vocês me acompanhem nele. Diz assim, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Repita comigo assim, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Agora olha o que o Senhor fala, isso aqui é uma orientação de Deus para todos nós. Olha o que continua dizendo a palavra. Feliz o homem que me dá ouvidos. Feliz o homem que dá ouvido ao homem, ou feliz o homem que dá ouvido ao Senhor. É isso que está dizendo. Feliz o homem que dá ouvido a esta palavra, que dá ouvido ao Senhor. Este homem será feliz. E ele continua. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança a favor do Senhor. Quando o Senhor fala para dar ouvidos à palavra, e Ele fala que o homem está velando as portas, está esperando na ombreira, é aquele homem, aquela mulher que tem sede da palavra, que tem sede de Deus, que tem sede de conhecimento do Senhor. E aí o Senhor diz, este homem vai encontrá-lo. Vai encontrar a Deus. E se encontrar a Deus, ele vai encontrar o favor do Senhor. É sobre isso que a Ellen estava falando. Essas pessoas encontraram o favor do Senhor. O Senhor, querido, Ele não vai fazer o dinheiro cair do céu, porque lá não tem banco. Mas Ele vai usar o seu bolso. Ele vai usar você para abençoar os irmãos que estão aqui. Somos nós que somos instrumentos de Deus. Deus vai te abençoar no seu trabalho para que você possa abençoar a outros. É isso que Deus faz. Deus vai quebrantar o seu coração para que seu coração seja quebrantado a ponto de socorrer a outros. Então eu profetizo na vida de vocês sabedoria. Eu profetizo na vida de vocês sede de Deus, sede da palavra. Eu profetizo entendimento e conhecimento da palavra, para que vocês possam crescer em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com vocês. E muitos de vocês devem estar pensando, eu quero ter um coração de servo, mas o que eu faço para ter esse coração de servo? Como eu vou encontrar esse Deus? Será que só lendo a palavra, só estando aqui na igreja, eu vou encontrá-lo e assim eu vou ter um coração de servo? Queridos, eu quero te aconselhar a ouvir todas as ministrações anteriores. A ministração que o pastor Kennedy já fez, a ministração que a pastora Margarida já fez, que a Kelly, aquela que falou do cantinho ali da solidariedade, já fez, e a ministração que eu já fiz. Porque
acaba sendo um seminário aonde você vai se encher da palavra de Deus e vai entender o que é ser servo, um coração de servo. Amém? Para ter um coração de servo, além de orar, que nós já falamos sobre isso nas outras ministrações, além de jejuar, além de ler a Bíblia, de meditar e praticar a palavra, nós também podemos e devemos nos espelhar nos homens que Deus permitiu que fossem exemplo para nós através da palavra. Amém? E nós vamos hoje então conhecer um grande homem. Um homem que Deus ensinou a ter um coração de servo. E nós vamos então caminhar no livro de Gênesis. E eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta no livro de Gênesis, porque nós vamos caminhar por ele. Por esse livro. E nós vamos então para Gênesis 22:1, aonde está escrito: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Esta passagem, queridos, é uma passagem que creio que é conhecida da maioria de nós. Agora eu gostaria que vocês pensassem: será que Deus fez esse pedido a Abraão logo no início da sua caminhada? Será que você que está chegando para batizar, você que está chegando agora, você que tem pouco tempo na caminhada com o Senhor, será que Deus faria um pedido assim para você? Será que foi no início da caminhada de Abraão que Deus fez esse pedido para ele? E eu quero que neste momento você se coloque no lugar de Abraão. Nós vamos voltar na história. Nós vamos voltar no tempo. Nós vamos voltar no início da caminhada de Abraão. E para começarmos, nós temos que saber quem foi Abraão. Abraão, ele teve um pai chamado Tera. Ele teve um avô chamado Naor, o qual era descendente de Sem. E Sem era filho de Noé. Por que é tão importante isso? Porque nós precisamos saber a linhagem de Abraão. Deus havia destruído toda a humanidade e deixou um homem com a sua família para que essa humanidade começasse novamente de uma forma diferente. E no meio desse pessoal, Deus escolhe um homem. Deus escolhe Abraão. No meio de tantos, de uma multidão, Deus escolheu você, para que estivesse aqui hoje. No meio de uma multidão, Deus escolheu você que está nos ouvindo pela internet, para que você estivesse aí parado, escutando esta mensagem. Deus te vê, como Deus viu Abraão no meio da multidão. No capítulo 12 de Gênesis, 12:1. Nós vamos lá agora para 12:1. E nós vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande homem e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, olha o que Deus está falando com Abraão.
Deus não está falando qualquer coisa para ele, não. Deus está falando coisas difíceis. Deus primeiro fala com ele, olha, você vai sair do meio da sua parentela. É a mesma coisa de uma pessoa que mora em Nova York, mora em São Paulo, numa grande cidade. Porque a cidade que ele morava era uma grande cidade. Ele morava em casa. E Deus chega para ele e fala assim, olha, agora você vai sair do seu conforto, da sua zona de conforto, e você vai morar no meio de nada. Você vai com todos, pega tudo e vai embora. Vocês pensam que isso foi fácil para Abraão? Pensa que ele fez isso? Olha, Deus está falando, eu vou. Ele nem conhecia Deus ainda. E olha que nós já conhecemos um pouquinho de Deus e não o obedecemos. Eu quero que você se coloque no lugar dele. Eu quero que você vá para o lugar de Abraão. Será que se Deus falasse com você para largar tudo e ir para o fim do mundo, será que você iria? Sem conhecê-lo ainda? Porque Abraão não conhece Deus ainda não. Ele está ouvindo uma voz. Ele não sabe ainda quem é Deus. Abraão obedece. Nesse texto nós vemos 4 promessas que Deus deu a ele. Abraão, queridos, tinha aí 75 anos e Sara 65. Por que nós sabemos que Sara tem 65 se nessa passagem não fala? Porque lá em Gênesis 17, lá fala que Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Por isso que nós sabemos que ela estaria aqui com 65 anos. Abraão então sai de Harã rumo a Canaã. E ele levou consigo todos os seus bens, inclusive um sobrinho, Ló. Ele segue o que Deus está falando. E no capítulo 7, diz assim, Deus, quando ele chega, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aqui agora, o Senhor já apareceu para ele. Como nós não sabemos, que a Bíblia não fala. Mas de alguma forma ele identificou que era o Senhor. E Deus aqui faz outra promessa para ele. Que daria aquela terra à sua descendência. Em todo tempo, quando nós vamos lendo aqui, a gente vê que Abraão acreditava naquilo que Deus estava falando, que ele acreditava na promessa. Sabe qual que é o seu mal e o meu mal também? Porque essa palavra, todos nós, guardem isso no coração de vocês, todos nós que ministramos a palavra primeiramente é falada para nós. Amém? Então, quando eu digo vocês, eu estou me incluindo. A palavra é para mim. Antes de eu passá-la para vocês, Deus já me quebrou. Deus já fez ali o liquidificador. Me pôs ali e foi quebrando. Então a palavra de todo pregador, primeiramente tem que ser para ele, para depois vir para a igreja. Amém? Então eu me coloco aqui como aluna, porque o mestre é Jesus. Nada do que eu falo vem de mim. Vem dele primeiro. Vem do Espírito primeiro. Amém? Então nós vemos aqui que Abraão, ele acreditava em Deus porque ele montava um altar. Diz aqui a Bíblia que todas as vezes aqui, nesse início, que foram 2 vezes Deus falou com ele, 2 vezes ele montou um altar, ele edificou, ele orou. Então nós cremos. E pela atitude dele de sair, que ele cria no Senhor. O nosso maior problema é não crer nas promessas de Deus que são feitas à igreja. Não é somente para você especificamente. Deus tem promessas para você, mas Deus tem promessa para a igreja. E muitos de nós não cremos na promessa de igreja. E eu quero desafiar esta igreja a começar a crer nas promessas de Deus para essa igreja.
nas promessas de Deus para a sua família, porque a sua família é a igreja. Nós precisamos crer nas promessas, como Abraão creu. Não foi fácil para Abraão, mas ele obedeceu. E Deus não nos chama para algo fácil. Deus não chama preguiçoso para a obra. Se você é preguiçoso, jamais você vai servir na obra do Senhor. Porque Deus só chama aqueles que estão atolados de serviço. Todos que servem aqui na igreja, seja no louvor, seja no som, seja no diaconato, pode conversar com eles. Todos estão trabalhando e trabalhando muito. Eles não estão aqui porque eles não têm nada para fazer, não. Pelo contrário, eles estão servindo, sendo líder de célula, sendo anfitrião, sendo adoradores, tomando conta do kids, seja em que área for, porque eles trabalham muito. Deus não chama preguiçoso. Porque o preguiçoso não vai ter tempo para orar. O preguiçoso não vai ter tempo para ler a Bíblia. O preguiçoso não vai ter tempo para servir. Então ele não chama. Então, queridos, não foi fácil para Abraão. E não é fácil para nenhum de nós. Existem desafios. E Abraão, de cara, logo no início, ele enfrenta um desafio. Começa a ter fome na região que ele está. E ele então se desloca para o Egito. E quando ele chega lá no Egito, Sara, pelo que a Bíblia fala, era uma mulher muito linda, que chamava atenção. Mesmo aos 65 anos, ela era uma mulher que destacava. E Abraão chega para ela e fala assim, olha, para que eles não me matem, porque você é uma mulher muito bonita, nós vamos dizer, e você vai dizer para Faraó e para eles lá, né, o pessoal de lá, que você é minha irmã. Você não vai falar que é minha esposa. Você vai falar que é minha irmã. Olha o que Abraão está fazendo, gente. Ele está mentindo. Será que nós já mentimos? Eu estou dizendo mentindo para não dizer mentindo ainda. Mas Abraão aqui estava mentindo. E sabe o que acontece? Os príncipes de Faraó olham para ela. Naquela época, queridos, Faraó poderia ter N mulheres. Todas que eles quisessem. Era assim que funcionava. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Inclusive no livro de Esther. Né? Quando Esther vai lá para Artaxés, existiam muitas outras mulheres. Existia a principal, que é a rainha, mas existia outras. Então, os príncipes olham para Sara e Sarai, né? E acha ela linda, maravilhosa e leva para Faraó. Mas Deus é com Abraão. Deus é contigo, amado. Por mais que você não veja, por mais que você não o conheça ainda, Ele é com você. E sabe o que aconteceu? Vem uma praga sobre Faraó e sobre a sua família. Mas quando... Olha um detalhe, olha como é que Deus é maravilhoso. Mesmo Abraão estando errado, lembrem, ele não conhecia Deus ainda. Mesmo ele errado ainda, continuando agindo da forma que ele agia, Faraó fica tão encantado com a esposa, com a irmã, né, de Abraão, que dá um monte de presentes para ele. Dá gados, dá muita coisa para ele. E lembrem-se que na época, se a gente for ler o livro de Esther, havia um preparo. Não é porque Sara foi estar com ele que ela já ficou com ele, não. Existe um preparo. E o que Deus faz? Deus coloca praga em Faraó e na sua casa. Eu acredito, isso é eu, não é na Bíblia, que Faraó deve ter ficado assustado e Sara deve ter contado para ele a verdade. Olha, essa praga está aí porque, na realidade, eu sou esposa de Abraão. Eu não sou irmã. Até que eu sou irmã. Vocês vão ver mais na frente. Ela era meia irmã. Então, é uma meia mentira. E aí, queridos, Faraó manda devolvê-la. E chega para Abraão e fala assim, o que você fez comigo? Você quer destruir-me?
Você me manda sua esposa? Vá embora daqui. E dá ordem aos guardas deles para não tocar neles. E Abraão sai do Egito mais rico do que ele já era. Faraó não toma nada dele. Já no capítulo 13, depois que ele saiu, olha o que Deus faz. Deus reafirma a promessa sobre dar aquela terra a ele. Abre lá, mantém lá, Gênesis 13, 14. Nós vamos ler o 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló... gente, espera aí, eu pulei uma parte aqui que também eu me esqueci. Antes do Egito, espera aí, deixa eu ver aqui. Antes dessa promessa aqui, tem um outro detalhe. Uma outra confusão que acontece que eu já estava esquecendo. Ló, que era o sobrinho, foi junto com Abraão. Abraão era o líder. E aí eles crescem, os rebanhos deles crescem, e começam então os pastores deles a brigar. Então Abraão chega para Ló e fala assim, ô Ló, faz o seguinte, escolhe para que lado você quer ir, porque eu vou para o outro lado. Gente, Abraão era o líder. Ele poderia escolher o lado e falar, ó, vai você para aquele lado que eu vou para cá, eu estou mandando. Mas Abraão mostra aqui humildade. Quantos de nós queremos o nosso? E o irmão que se lasque. Mas Abraão está nos ensinando aqui, ele tinha um coração já de servo. Não completo, mas ele tinha um coração quebrantado, por isso que Deus estava com ele. Porque ele chega para Ló e fala, escolhe a terra que você quiser. A melhor terra que você quiser é sua. E ele escolhe a terra que era melhor, às vistas dele. E Abraão vai para Canaã. E aí depois que acontece essa questão aqui. Então nós vemos que Abraão está passando por lutas e desafios. Não está sendo fácil. O sobrinho estava com ele, agora o sobrinho já separou, já foi embora. Então aqui em Gênesis 13, 14, 17 diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa, guarde essa frase, como o pó da terra. Repete comigo, pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, é possível, gente, contar o pó da terra? Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Queridos, vocês fazem parte da descendência de Abraão. A igreja de Cristo espalhada pelo mundo faz parte da descendência de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Todos que morreram no passado, todos os cristãos pertencem ao Senhor, fazem parte da descendência de Abraão. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aqui nós aprendemos algo com o Senhor. O que é importante tem que ser repetido. Por isso que você precisa ler a Bíblia todo dia, porque é importante. Ela é importante. E por isso que nós precisamos repetir muitas coisas para que fique gravado. O pai fala com o filho, escova os dentes, vai tomar banho, vai comer, penteia o cabelo. Não é verdade? Pequenininho vai fazendo assim, até que você chega à fase adulta e ninguém precisa mais te mandar escovar os dentes. Você já vai naturalmente. Não é isso? Continuando, queridos, no capítulo 14, ele enfrenta uma guerra com 4 reis. Reis que já tinham vencido uma outra batalha. E ele enfrenta essa guerra mostrando o seu coração generoso novamente, porque ele não precisava entrar nessa guerra, por causa do seu sobrinho que foi sequestrado por esses reis. E ele vai e vence a guerra com esses 4 reis. Ele vence e tira o seu sobrinho, socorre seu sobrinho com tudo que ele tinha. E restitui para ele. Logo depois dessa guerra, ele encontra com o rei Melquisedeque, um sacerdote. E Abraão ali, ele entrega o dízimo
de tudo que ele tinha ao Senhor. Quando nós estamos entregando dízimo, não é para a igreja. Você está honrando a Deus com os seus dízimos. Você está dizendo para Deus, obrigada, Senhor, porque quem me sustenta é o Senhor. E eu louvo a Deus porque eu posso dar o dízimo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê todos eles dando dízimo com alegria, com amor. E muitos de nós temos dificuldade disso porque nós não aprendemos na nossa infância. Por isso, pais, ensinem seus filhos a dizimar desde pequenininho. Ensina os seus filhos a trazer o dízimo à casa do Senhor. O dízimo dele, o dinheirinho que você dá para eles. Ensina para eles, olha, isso aqui, essa parte, o papai vai separar, porque é do Senhor, nós vamos agradecer o Senhor. E isso é maravilhoso. Nós aprendemos que um coração de servo, ele honra ao Pai. Com todos os seus bens. Com tudo que tem. Porque nós não temos nada, nós não pertencemos a esse mundo, nada é nosso. O que você fez? Você criou alguma coisa aqui? Você, por acaso, criou as vitaminas, proteínas, não sei o que está lá na terra, os minerais, para que as frutas cresçam? Para que os pássaros comam? Para que você viva? Você criou o ar para você respirar? Acaba com o ar. Quero ver onde você vai parar. Nós não fizemos nada, tudo é do Senhor e tudo é dele. Amém? Em Gênesis 15, 4, Deus aparece para Abraão, numa outra visão, e lhe promete um filho. Abraão diz a Deus que ele não tem filhos. Pensa, ele é casado com Sara, ama Sara, mas não tem filhos. E ele diz assim, vamos ler lá, Gênesis 15, 4, 6. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, porque ele falou assim, Deus, eu não tenho filhos, e o meu herdeiro vai ser um servo meu. Mas Deus já estava prometendo que ele ia ter filhos, né? Só que Abraão ainda não conhece Deus, lembrem disso, não conhece o poder de Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Agora fala assim, estrelas. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Queridos, quando vocês forem ler essa passagem, lê-la mais na frente, que vocês vão ver como que Deus é criativo, como que Deus é, além de criativo, ele é brincalhão, entre aspas. Ele chama Abraão para ver estrelas de dia. Tem como você ver estrela de dia? Mas Deus está falando, ó, olha as estrelas e conte. De noite já é impossível contar as estrelas, e de dia? Vocês vão ver que Deus chamou ele para ver e olhar para os céus e contar as estrelas de dia. Isso é maravilhoso. Olha o senso de humor de Deus. Deus está falando assim, meu filho, eu falei para você crer em mim, eu falei que a sua descendência vai ser como o pó da terra. E você não está crendo, você está falando que o seu descendente vai ser o seu servo. Eu falei que eu vou dar para os seus descendentes. Acorda! Eu falei que eu vou dar a terra para os seus descendentes. Acorda! Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Capítulo 16. Sara não podia ter filhos. Até então ela não tinha filhos. E aí, naquela época, podia a serva ficar com o marido e o filho que a serva tivesse seria então do marido. Então, já que ele vai ter um herdeiro, vamos dar uma mãozinha para Deus? A gente tem muita mania assim de ajudar Deus, né? Mas isso, queridos, lembrem, eles não conheciam Deus. Você conhece. Você não precisa ficar dando ajudinha para Deus, não. Você sabe quem Ele é. Tudo isso que nós estamos falando aqui, você já leu e sabe. Mas eles não sabiam de nada. Sara, então, entrega a sua serva Agar. Abraão fica com ela e tem um filho, Ismael.
tem um filho e a serva então começa a humilhar, a desfazer de Sara. E Sara fica irritada com aquilo e fala com Abraão. E Abraão, olha a confusão que arrumou para Abraão. E aí Abraão pega e fala com ela, olha, pode mandar, faz com ela o que você quiser. E Sara então humilha ela também. E Agar vai embora com o filho, até que Deus aparece para ela lá e fala, não, volta, porque eu vou abençoar seu filho. Aliás, o filho não tinha nascido ainda não. Eu vou abençoar o seu filho, pode voltar. E ela volta. Nasce Ismael. Abraão agora está com 86 anos, Sara 76, e já se haviam passado 11 anos desde que eles saíram de Harã. Como vocês podem ver, Deus prepara os seus servos, seus filhos para receber as suas promessas. O coração de Abraão está sendo forjado para se tornar um verdadeiro coração de servo. Deus está permitindo que ele aprenda a confiar nele totalmente. As tribulações, os desafios que nós enfrentamos é para que possamos confiar e descansar no Senhor. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara. De Abraão passa para Abraão, de Sarai para Sara. E diz que Sara, então, neste momento, Deus diz, Sara vai ter um filho seu. Gente, imagina. Sara já está com... Abraão está com 99 anos. Pensa. Sara 10 anos antes, 89. E Deus fala que ela vai engravidar. E aí Sara ri. Eu vou engravidar. E Deus fala que ela vai ter. Nesse meio tempo, Deus envia anjos que estão conversando ali com Abraão. E um desses anjos é Jesus. E esse anjo é que fala que Sara vai ter um filho. E o que acontece aqui? Eles não conhecem Jesus, não sabem, né? Mas a Bíblia nos mostra várias passagens que com uma determinada forma de falar dos anjos, se identifica que era Jesus ali. Mas nesse momento eles falam que vão destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então começa a interceder por aquele povo que ele nem conhecia. Ele sabia que Ló estava numa dessas cidades, mas ele não conhecia o povo de lá. E Deus queria destruir porque era um povo ruim, era um povo de coração duro, perverso. E Abraão então começa a interceder. Senhor, se tiver X pessoas lá, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver X pessoas que têm um coração bom, que são tementes, o Senhor vai destruir? Não. Até chegar nos 10 que ele fala assim, se tiver homens ali justos, 10 justos, o Senhor vai destruir? Deus fala não. Só que não tinha nenhum, só tinha Ló. Deus tira Ló de Ló, as filhas e a esposa, vocês já conhecem, a esposa olha para trás, vira estátua de sal. E ele sai com as filhas. E as cidades são destruídas. Queridos, olha que lindo. Deus estava ouvindo a intercessão de Abraão. Deus ia atender a oração de Abraão. Se tivesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Deus iria conceder a Abraão o que ele estava pedindo. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Amém? Capítulo 20. Novamente Abraão mente para o rei de Gerar, Abimeleque. Porque esse rei também tem os olhos em Sara, aquela mulher linda. E ele pega essa mulher. E Abraão já tinha um combinado com ela. Olha, se alguém te pegar, se tiver um rei, alguém, você vai falar que você é minha irmã. Você não vai falar que é minha esposa, porque senão eles vão me matar. Ele não aprendeu a lição lá atrás do Egito. Ele ainda não conhece o Deus que ele serve. Abimeleque leva, e aí Deus aparece em sonho para ele. E Deus então fala com ele, e ele volta e entrega Sara. Queridos, se Deus tem essa paciência toda com Abraão,
Porque nós estamos vendo a paciência, a misericórdia e o amor de Deus com Abraão. Essa mesma paciência, esse mesmo amor, essa mesma misericórdia Ele tem com você e tem comigo. Se Deus tem esse amor, essa paciência, essa misericórdia conosco, qual motivo te leva a recriminar, a julgar e a não estender a mão para os seus irmãos com a mesma misericórdia que Deus estende para você? Que direito você tem? Que direito você tem de não ser servo do seu irmão? Que direito você tem de levantar a cabeça e falar qualquer coisinha que seja, ou contra o seu irmão ou com o seu irmão? Que direito você tem, se não for para admoestar em amor, corrigir em amor? Se cale. Que direito você tem de fazer fofoca, de fazer maledicência, falando mal do seu irmão? Nenhum de nós temos direito algum. Coração de servo é aquele coração que tem amor pelo irmão, que estende a mão, que ora pelo irmão e que quer o crescimento do irmão. Este é o coração de servo. Capítulo 21, Isaac nasce. Os conflitos entre Sara e Agar, sua serva, intensificam. Agar e Ismael partem e com certeza Abraão tem o coração ali rasgado, quebrado. Mas ele confia no Senhor. E ele não deixou que o filho fosse embora sem que Deus orientasse, sem que Deus falasse. Ele não tomou nenhuma decisão sem que Deus falasse. Abraão aqui já está começando a caminhar como coração de servo. Abraão mora então no meio dos filisteus em paz. E aí surge então o grande testemunho de fé de Abraão. E nós vamos ler então 22, do 1 ao 19. Esse nós vamos ler toda essa passagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, abrisse seu celular e visse cada detalhe deste momento maravilhoso, deste momento crucial na vida deste homem, desse exemplo para nós, para todos nós que somos filhos de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: agora prestem atenção na fala de Abraão. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé de Abraão. Ele está indo sacrificar o seu filho, mas ele sabe que Deus deu uma promessa, que o filho dele, que era esse filho, porque ele falou: o seu filho vai nascer de Sara, esse é o filho da promessa, esse filho herdará essa terra, ele será multiplicador, muitos virão através dele. Isso está agora no coração dele. Por mais difícil, por mais pensamentos desafiadores que ele esteja na mente dele, ele diz, ele profetiza: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meus filhos. Outra profecia, outra declaração de fé.
E os dois continuam a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar e em cima da lenha. Eu fico pensando o que Abraão pode estar pensando aqui. Ele devia estar pensando que Deus ia ressuscitar, alguma coisa assim. Porque ele não viu ninguém, ele não viu nada ali, não apareceu nada. Mas ele sabe agora quem é Deus que o livrou de tantas situações. Ele agora conhece esse Deus que antes ele não conhecia. E ele então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Queridos, isso é maravilhoso. Da mesma forma que ele entregou a sua esposa 2 vezes. E ali Deus deu o livramento. Deus neste momento traz o livramento. O anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, diz o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O que ele tinha de mais precioso, ele não negou. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Vendo a história de Abraão, percebemos que para se ter um coração de servo, é necessário passar por um processo. E o processo é desafiador. Para passar pelas provas, é necessário conhecer a Deus. E só conhecemos o nosso Pai através do processo. Eu quero convidar o pessoal do Ministério de Louvor. Abraão foi sendo forjado pelo Senhor. Ele não o conhecia e Deus sabia disso. Por isso teve tanta paciência e misericórdia e amor com Abraão. Como o Senhor também te conhece, sabe das suas fraquezas, das suas dúvidas. Ele continua investindo em você com amor, misericórdia e muita paciência. Abraão, queridos, mentiu por 2 vezes em relação à sua esposa e Deus o livrou. Ele foi covarde, entregando Sara para os reis. Entretanto, ele entra em uma guerra para socorrer seu sobrinho. Honra o Senhor com seus dízimos. Intercede por um povo que não conhecia, Sodoma e Gomorra. Vemos em Abraão as nossas próprias mazelas, as nossas próprias fraquezas. E também vemos as qualidades que vêm do próprio Deus. Podemos constatar nesta história o amor, a misericórdia de Deus em forjar Abraão como um homem com o coração de servo. Queridos, aprendi com Abraão muito no início da minha conversão. No início da minha conversão, eu tinha um escritório de engenharia. E nesse escritório, eu tinha uma secretária que trabalhava comigo. E ela, algumas vezes, ela atendia e falava, é fulano de tal. E aí eu não queria atender, porque era pepino, era complicado, eu não tinha como resolver aquilo naquele momento. Sabe o que eu fazia? Eu falava, espera, deixa eu pegar o elevador. Na hora que você vê que o elevador chegou lá embaixo, aí você fala com ele que eu não estou. Porque eu não queria mentir, né? Então eu tinha que sair da sala. E ela fazia isso. Queridos, quando eu leio essa história, eu vejo que eu estava mentindo.
Vamos pôr lá 1%, 2%, 5%, 10%, 50% de mentira. Era mentira. E sabe o que eu aprendi? Que 99% de mentira é mentira. 1% só de verdade, 99% é mentira. Mas o contrário também continua mentira. Se você fala 99% de verdade e 1% de mentira, é mentira. Mentira é mentira e o pai da mentira é o diabo. Então, queridos, aquilo que nós aprendemos no mundo, as falsas mentiras, é mentira, tira da sua vida. O que eu fazia era mentira. Na época eu não sabia, eu era nova na fé. Mas hoje, nós sabemos. Então, sonda o seu coração. Veja o que está te impedindo de ser um servo segundo o coração de Deus. É a preguiça de ler a palavra? É a preguiça de orar? É a preguiça de vir aos cultos? É a preguiça de estar às células? Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui tem uma família, eu queria pedir vocês para ficar de pé, Ricardo, por gentileza. Essa família mora em São José da Varginha. Não é isso? E eles vêm para o culto. Eles vão para a célula. Para eles ir para a célula, eles ficam o dia aqui, porque os meninos vão para a escola. É verdade ou não é? E os pais estão aqui com os filhos na escola, que eles estão estudando, estão isso, estão aquilo. Depois, cansados, eles vão para a célula. Agora tem gente que não faz nada e não vai para a célula. Ah, eu não posso ir. Queridos, tem pessoas. Obrigada, queridos. Tem pessoas que vêm a pé para essa igreja, de longe. Vem e volta a pé. Quando a gente vê, a gente dá as caronas. Mas tem gente que tem carro. Tem gente que tem condições de pagar um aplicativo, mas não vem. Tem gente que tem como pegar um ônibus, mas não vem. E quer ser usado por Deus e quer ser abençoado por Deus. Como assim? Acorda, igreja! Acorda, nós precisamos ter um coração de servos para servir o Senhor. Não é para servir o homem, mas é para estar à disposição para servir o Senhor. Se essa igreja está aqui hoje, se você está participando desse culto, se você participa de uma célula, do que você participa é porque tem pessoas sustentando esta igreja. Tem pessoas aqui que estão sobrecarregadas de trabalho, porque você permanece sentado no banco. Tem pessoas sobrecarregadas no kids, tem pessoas sobrecarregadas no som, tem pessoas sobrecarregadas no louvor. Porque você continua no banco. Eu estou falando para quem tem anos de igreja, para quem já é batizado, não é para você que está chegando não, nem para você que é visitante, mas é para o crente antigo da igreja, que quer passear, quer viajar. Nada contra isso, gente, eu também faço. Mas nada vale mais a pena do que ser servo do nosso Deus. Que você seja tocado, impactado com a vida de Abraão, para servir e tocar. Porque eu tenho certeza que a bênção de Deus vai te alcançar, como já tem alcançado, porque Ele é bondoso e misericordioso. Ele tem te abençoado, Ele tem te protegido. Abra seus olhos, abra os seus ouvidos, enquanto há tempo. Não seja daqueles que, quando estão em situações precárias, chegam para Deus e falam: Deus me ajuda, porque aí eu vou servir na igreja. Deus me ajuda, porque aí eu vou pregar a palavra. Deus me ajuda, porque eu vou fazer tudo que eu não fiz a vida inteira. Igreja, acorda, igreja. Coração de servo. Por que que o Senhor nos colocou para ministrar essa palavra? Por quê? Por que que o Senhor nos deu esse tema? O objetivo, queridos, é que sejamos todos obedientes a Deus, que sirvamos em amor os nossos irmãos, que morra em nós o velho homem e que cresça cada vez mais o Espírito de Deus em nós, que todos nós possamos ser melhores pais, melhores maridos,
ministros da palavra, melhores em tudo que fizermos, no ensino, seja onde estivermos, que em todo o tempo possamos nos lembrar que se respiramos é porque o Senhor nos permite, e se Ele permite é porque tem algo que nós podemos fazer para Ele. Que possamos servir em amor a nossa cidade, através de nós, aonde estivermos, podermos refletir a imagem verdadeira de Cristo. Queridos, a humanidade carece de verdadeiros filhos de Deus. A humanidade está precisando de homens e mulheres realmente que se dizem cristãos com C maiúsculo.
que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou, está vivo. Oh, aleluia. E que a partir de hoje o meu nome esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer confessá-lo como Senhor e Salvador na frente da igreja, na frente dos anjos? Tem alguém? Se tiver, levante sua mão onde você estiver. Você que está em casa, procure uma igreja, busque uma igreja, que o Senhor é contigo. Pai, aqui estão os teus filhos. Eu abençoo cada um deles. Bendito é você cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Você será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Você não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Tudo o que você fizer será bem sucedido. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.